Como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos. Quando eu vi esse artigo aqui, imediatamente eu pensei, eu não posso deixar de levar uma análise a respeito dele para o canal, lá para o pessoal. Porque o nosso amigo aí, já conhecido de muito tempo em várias análises no nosso canal, Kim Jong-un, tem aparentemente estado muito quieto. Quieto, de fato, ele não está, mas as coisas que ele tem feito talvez não tenham chamado tanta atenção, porque agora, diferentemente do que há poucos anos atrás, o mundo entrou num sistema muito mais caótico. As coisas, como a gente já viu, inclusive em análise anterior, estão numa espécie de caos crescente no mundo inteiro, e aí o Kim Jong-un tem ficado aí mais escondido, mas não diria escondido, mas menos em relevância nas mídias, Mas ele ainda, na minha opinião, é um personagem que terá uma atuação bem importante nos desfechos finais desses tempos em que nós estamos vivendo. Veja o que diz essa matéria aqui. Coreia do Norte em 2022. O que um ex-especialista da CIA acha que Kim Jong-un fará a seguir? Bem interessante isso aqui, vamos analisar. Ele diz assim, o líder norte-americano Kim Jong-un encerrou 2021 em uma reunião de 5 dias do Partido dos Trabalhadores Coreanos com um discurso que deu poucas razões para esperar um ano novo mais feliz. Ao contrário das previsões de grandes mudanças de política ou de resposta à busca desesperada do presidente sul-coreano Moon Jae-in por uma declaração de fim da G, Kim não ofereceu nenhum indício de alcance diplomático ou moderação do contínuo acúmulo de ar da Coreia do Norte. Em vez disso, ele se concentrou em resolver a grande luta devido ao M econômica do país. É o que a gente dizia anteriormente. Todos aqueles movimentos que o ex-presidente norte-americano fez deram uma acalmada na situação, mas mais publicamente do que outra coisa. Claro que quando você tem que tomar algumas atitudes escondido, você vai ter um atraso de qualquer maneira, porque se você faz ela declaradamente, tem certos atrapalhos que não interferem no desenvolvimento de projeto qualquer que você tiver. Então, aqueles acordos lá atrasaram, mas agora ele está normalmente atuando de novo. A única coisa é que não tem chamado tanta atenção, mas nós aqui vamos continuar acompanhando, porque, mais uma vez, ele terá sim um papel bem importante aí nessa década ainda. Aguardem e verão. E, infelizmente, me parece que não será um papel aí muito positivo, não. Bom, as dificuldades econômicas... sim. E antes que alguém venha me criticar, poxa, Joyce, mas você está puxando então brasa para a sardinha do país dos norte-americanos, ou dos sul-coreanos, ou do Japão. Não, pessoal, na verdade, eu já tive uma posição um pouco mais escancarada, no sentido de, não, eu acho que esse é o certo e vou defender o certo. Atualmente, não é que eu não tenha a mesma opinião ainda, mas eu, de uns tempos para cá, entendi que de nada adianta fazer uma defesa inflamada de uma certa posição, de nada adianta. Eu vejo hoje tudo isso como uma atuação de marionetes. Eu vejo jornalistas e canais, e etc., degladiando como se fossem resolver alguma coisa. Quanto mais se mexe na M, mais ela fede. Então eu entendi que isso aí não adianta. Ninguém vai mudar os destinos do mundo falando isso ou falando aquilo. Nós podemos ajudar algumas pessoas a entender o que está acontecendo para que não elas entrem no conflito, mas para que justamente saiam do conflito, para que elas se defendam do conflito, para que elas se preparem para o conflito que outros vão criar. Então o meu objetivo hoje é mais esse, ajudar pessoas, ajudar indivíduos, e eu espero que eu ajude vocês a compreender o que está vindo para que vocês se posicionem adequadamente, certo? Beleza, vamos adiante. Então não pense aí, não venham com torcidas, bandeiras, eu torço para o A, para o B, para o C. Isso aí não adianta, esse bairrismo aí é que está levando o mundo para esse caos. Bom, então continuando aqui, ele diz o seguinte: as dificuldades econômicas e as preocupações com a pandemia da Coreia do Norte
tornaram a diplomacia improvável no futuro próximo. Espero que não dê problema essa palavra aqui. No entanto, o regime sempre pode escolher se envolver em outra grande provocação para aumentar a tensão na Península Coreana. Isso já aconteceu várias vezes no passado. Então, aqui ele está dizendo que o culpado de tudo aí é o Kim Jong-un. Na verdade, não é bem assim, né? Ele tem, evidentemente, a culpa dele, porque ele defende uma ideologia que o Ocidente abomina e cada qual quer defender a sua. Aí isolaram ele economicamente, o país está pobre, e aí então ele diz, não, então vamos para o sarrafo, né? Vamos para a briga. E aí ele se armou. Né? Então todo mundo aí está errado nessa, como é que se diz em casa, que se briga por comida, todo mundo está errado. Né? No primeiro ano de cada uma das 3 administrações anteriores dos Estados Unidos, ele realizou um teste de EMs nuke ou de longo alcance. A falta de tal provocação durante o primeiro ano do governo Biden foi, portanto, atípica. Ele estava aguardando ver o que o Biden faria. Né? No entanto, a Coreia do Norte continuou os testes de M de curto e médio alcance em 2021 e poderia eventualmente escolher testar os novos sistemas de M de longo alcance que desfilaram publicamente em 2020 e 2021. Todo mês de janeiro, Pyongyang sinaliza suas prioridades de política interna e externa para o próximo ano. O regime normalmente discute política externa longamente, criticando duramente Washington e Seul ou indicando uma aparente disposição de negociar. Então, em janeiro de 2018, por exemplo, Kim anunciou que enviaria uma delegação de alto nível às Olimpíadas de Inverno da Coreia do Sul. Em 2019, anunciou a disposição de se reunir novamente com o presidente Donald Trump para discutir a desnuke. Enfim, tudo isso foi bastante discutido no nosso canal anterior, né, que inclusive vai voltar, eu quero dizer para vocês que vai voltar, e esse ano. Tá? Bom, recentemente a Coreia do Norte reiterou suas exigências de que os Estados Unidos devem primeiro abandonar sua política hostil antes que o regime acesse qualquer reunião. Isso aqui é tudo o mesmo tipo de blá 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 que nós já vimos várias vezes. Só que agora a diferença é que naquela época a Coreia anunciava planos para desenvolver as ICBMs, hoje múltiplas ou planas, né, hipersônicas. Agora a coisa já está um pouco diferente porque ele já está de posse disso. Alguns dizem que não está de posse ainda, dizem que está próximo a alcançar. A minha opinião é que ele já está de posse, tá, pessoal? Não só do ICBM como do SAR nuke. Então, a Coreia do Norte reconheceu uma crise alimentar, agora em meados de 2021. Ficou mais fácil para ela reconhecer o que sempre existiu. Não adianta dizer que não existia antes do flagelo, porque sim existia, só que agora ficou mais fácil para ela reconhecer, porque o calo apertou no mundo inteiro. Então, com certeza, onde a coisa já estava difícil, ficou pior ainda. E ela vem e reconhece, olha, também estamos em crise alimentar, não é só nos países desenvolvidos, porque nós vemos aí, isso aconteceu no mundo inteiro e ainda está acontecendo, que a quebra da cadeia de fornecimento alimentar causou o esvaziamento de prateleiras em vários supermercados de grandes capitais, de grandes países ocidentais também, né? Então, ainda hoje nós vemos que algumas falhas na cadeia de abastecimento ainda têm causado falta de alguns tipos de alimentos em alguns mercados, inclusive em países como o norte-americano. Então você imagine como é que está a Coreia do Norte agora. Então eles aproveitaram para admitir isso como uma forma até talvez de buscar uma maneira de conseguir um acordo, enfim. Eu tenho a tese, pessoal, de que, infelizmente, o ser humano não conseguirá acertar entre si nada porque não se submete às regras divinas. É só isso. É porque o ser humano quer resolver tudo de acordo com os caminhos do próprio coração. Eu acho que assim é o certo e assim tem que ser o certo e eu vou impor para todo mundo. É assim que está acontecendo. E infelizmente o ser humano não se acerta, então há muita injustiça, injustiça de lado a lado. Aquele que tem mais poder e mais dinheiro talvez até possa praticar mais injustiça porque ele tem mais poder para isso, mas se a balança virasse, o outro lado também causaria. Então por isso que se briga para se manter o poder, porque o ser humano não quer se submeter
a uma paz verdadeira, que seria uma paz divina, a uma igualdade verdadeira, não essa igualdade aí que coloca todos na mesma caixinha, como se todo mundo fosse igual. Cada um tem uma necessidade diferente, cada ser humano é diferente. Enfim, nós vemos aí que os países, na minha opinião, eles são como que personas, ou seja, o ajuntamento de várias personalidades dentro de um país forma uma única persona, e eu vejo, e por isso que muitas vezes eu acho que eu acerto as minhas análises, não só por isso, mas um dos motivos é que eu acabo criando personas para cada país. Eu vejo cada país como um tipo de personalidade diferente. Um país eu identifico como uma... Talvez alguns vão rir aqui, mas eu identifico certos países como mulheres, outros como homens, têm mais comportamentos femininos, masculinos. Outros têm comportamento masculino de um senhor de idade, mais experiente, menos atuante, mais tranquilo. Outros eu identifico como países que são homens adolescentes, outros são meninas, e assim por diante. E assim eu consigo formular as minhas análises baseado nessa persona. Por exemplo, não sei se vocês percebem que o Ocidente ele é mais feminino nas decisões dele e o Oriente é mais masculino. Jason, mas você está denegrindo um lado ou outro? Não, é uma maneira assim que eu tenho visto. Não que todos os países ocidentais tenham um comportamento mais feminino, mas basta ver o tipo de legislação que existe em cada país. Então, países, por exemplo, orientais têm uma legislação mais restritiva das mulheres, enquanto no Ocidente nós vemos aí mulheres como primeiras ministras, secretárias de cargos de militares, inclusive, presidentes, enfim, presidentes de bancos centrais. Por quê? Porque a mentalidade é mais feminina naquele país. E aí você vai fazer uma análise antropológica do país e entende por quê. Então você cria uma persona que é a média da personalidade. Então tem pessoas com uma mentalidade mais masculinista, digamos assim, dentro de um país, mas eles são uma minoria e a maioria é mais feminista. Então a mentalidade, a persona acaba pendendo mais para o lado feminino, digamos assim, né? Que é diferente feminino de feminista. Então isso é uma das coisas que eu uso para compreender para onde as coisas vão e acabo muitas vezes acertando, quase sempre. E as pessoas me criticam, já isso desce do pedestal. Eu não estou em pedestal nenhum, eu sou um cara comum como qualquer outro. Só talvez eu tive a sorte de conseguir criar uma maneira aí de entender melhor as coisas como elas estão acontecendo no mundo. Bom, pessoal, o caso é que a situação na Coreia do Norte está avançando, no sentido de que os arsenais nucleares deles estão sendo desenvolvidos. Ele está já, na minha opinião, de posse desses arsenais nucleares, já com capacidade de alcançar o litoral norte-americano, que era o grande medo dos norte-americanos. Então, se o objetivo deles foi impedir que a Coreia do Norte alcançasse isso, eles acabaram acelerando essa tentativa de impedir tarde demais, e devido talvez à negligência de presidentes anteriores, me parece que agora já é tarde e em breve nós veremos o Kim mais uma vez protagonizando vários eventos aí polêmicos no mundo, em um mundo já caótico. Talvez ele apenas vai aguardar um pouco mais e aí ele vai começar não mais agora a ameaçar, mas a fazer exigências mais realistas. Bom, eu vou deixar o artigo aqui para que vocês possam lê-lo, né, e tomar as próprias decisões, formar as próprias opiniões. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.